Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 800 Velocidade de movimento. O grande mago Lefis assistiu Ni Yan desaparecer na multidão de espectadores. Com um suspiro desanimado, ele também deixou a praça. Seria a última vez que ele mostraria seu rosto. As notícias do duelo entre Ni Yan e o grande mago Lefis chocaram toda a base de jogadores. Derrotar um grande mago NPC de nível 160 foi uma conquista incrível. Vídeos da batalha foram publicados online e rapidamente divulgados. Ni Yan não se importava com nada disso. O que o interessou foram os espólios da batalha. Botas de cavalaria do vazio de abaque, lendário, inequipáveis. Requisitos: 1500 força, 1200 destreza, nível 180. Descrição: este item só pode ser usado pelo proprietário do Vislumbre das Trevas. Só é possível equipar quando o proprietário tiver reunido o conjunto completo. Abaque tinha força em alta consideração. Somente os poderosos podem se tornar tiranos. Elimine todos os traidores. Propriedades: defesa mais 1120, força mais 200, destreza mais 520, velocidade de movimento mais 50%. Vorpal Sprint. Aumente o efeito de todas as habilidades de escape em 50%, velocidade de movimento mais 300%, não acumula com outras habilidades de aumento de velocidade. Duração: 10 minutos. Resfriamento: 2 dias. Conclusão do conjunto: 7/8. Nota: vinculado automaticamente ao proprietário do volume 1 do livro da Ordem, não pode ser negociado ou descartado. Os bônus de velocidade de movimento dos Vorpal Striders de Abaque eram bastante impressionantes. A velocidade atual de movimento de Ni Yan era de 1393. Isso foi 3 a 4 vezes mais do que os jogadores comuns de seu nível teriam. Ele realmente era inigualável entre seus iguais. O limite de velocidade de movimento era de 5000. Normalmente, não importa o quão bom era o seu equipamento, era quase impossível alcançá-lo. No entanto, com os Vorpal Striders de Abaque, Ni Yan conseguiu exatamente isso. Tudo o que ele precisava fazer era aumentar sua velocidade de movimento normal para 1700 e ativar o Vorpal Sprint. Ni Yan não conseguia nem imaginar esse tipo de velocidade. A velocidade do movimento podia ser dividida em 6 grupos diferentes. Abaixo de 30 era extremamente lento, 30 a 99 era lento, 100 a 299 era médio, 300 a 999 era rápido, 1,000 a 2,999 era muito rápido, 3,000 a 4,999 era o suficiente para superar a compreensão de qualquer um e se aproximava dos limites de velocidade e 5000 era o limite absoluto. Ni Yan atualmente se classificava na faixa muito rápido, colocando muito à frente de seus pares. Como exemplo, na velocidade atual de movimento, ele poderia terminar uma corrida de 100 metros em menos de 4 segundos. Velocidade era a vida de um dançarino das sombras. Ni Yan não conseguia imaginar quanta influência atingir os 2 grupos seguintes teria em sua força. Com as botas de cavalaria do vazio de Abaque, Ni Yan agora tinha 7 das 8 peças do conjunto de Abaque, o tirano. Infelizmente, ele não tinha ideia de onde a 8ª e última peça poderia estar localizada. Ni Yan assistiu à gravação de seu duelo com o grande mago Lefis. Ao contrário das gravações de baixa qualidade dos espectadores, em seu vídeo ele podia ver claramente todos os movimentos do grande mago Lefis. A compreensão de Lefis sobre mana não era algo que jogadores comuns pudessem imaginar. Essa filmagem era definitivamente um material precioso, mostrando um verdadeiro grande mago. Tang Yao, Xie Yao e os outros grandes magos ainda tinham muito espaço para melhorar. Seria definitivamente benéfico para eles. Gu Huai, estou lhe enviando algumas imagens. Compartilhe com os grandes magos da guilda. Ni Yan enviou as imagens do duelo para Gu Huai. Certifique-se de que isso não vaze para fora. Gu Huai ficou intrigado. Que tipo de filmagem era importante? Ele deslizou brevemente sobre a filmagem antes de sua expressão imediatamente se tornar séria. Embora tenha passado muito tempo desde a última vez que ele nivelou, fez masmorras ou duelo, como líder executivo da guilda das Kickers United, ele percebeu que essa filmagem não tinha preço. Entendido. Vou compartilhar com Sparrow Rock e os outros. Vou lembrá-los a não compartilhar com mais ninguém. Disse Gu Huai. Bom. Ni Yan assentiu. A Blood Reaver Corps já fez alguma coisa? Não. É como se eles tivessem desaparecido completamente, disse Gu Huai. Embora a influência das Kickers United se estendesse por todo o mundo da superfície, encontrar um pequeno grupo de pessoas em um local tão massivo quanto o Império Viridiano era incomparavelmente difícil. Se eles não conseguissem encontrar a Blood Reaver Corps, não havia nada que Ni Yan pudesse fazer. Ele conferiu sua barra de experiência, 32% no nível 149. A menos que ele caçasse outro Lorde demonificado nível 180, seria extremamente difícil para ele aumentar rapidamente seu nível. Ele estimou que levaria pelo menos um mês para atingir o nível 150 em sua velocidade normal de nivelamento. Se ele se concentrasse em caçar elites e lords, poderia ser um pouco mais rápido. Acabei de receber um relatório de que o grupo financeiro Century está se intrometendo no submundo. Muitos jogadores da tribo demoníaca e do Império dos Mortos-Vivos estão se dirigindo para a superfície. Provavelmente vamos enfrentar alguns problemas.
disse Gu Huai. E o Fallen Angel? Ni Yan perguntou. Havia um grande número de tropas de Fallen Angel no mundo da superfície. Eles trabalharam em conjunto com o Askikers United, investigando os pontos fortes e fracos da Angel Corps. Nos seus vários confrontos até agora, os dois lados sofreram perdas consideráveis. Uma guerra que atravessava dois impérios estava no horizonte. Eles têm medo de sofrer sérias perdas. Então, eles só se envolveram em algumas batalhas de pequena escala até agora. De fato, além de ocupar 3 pequenas cidades no Império Satrin e erguer defesas, eles não fizeram muita coisa. Eu sinto que eles têm seus próprios planos, ou talvez algo aconteceu no submundo. Quero dizer, eles ainda não unificaram o Império dos Mortos-Vivos ainda, disse Gu Huai. Podemos manter um relacionamento cooperativo com Fallen Angel por enquanto, mas ainda precisamos manter nossa vigilância. Entre em contato com eles e pergunte se eles podem fazer alguma coisa no submundo e nos ajudar a aliviar alguma pressão. Quanto aos jogadores da facção do mal que chegarem à superfície, teremos o exército NPC de Okoron para lidar com eles. Ni Yan disse. Seu exército NPC já tinha 10.000 homens. Já era hora de usar eles a seu favor. Não importa quantos jogadores do Império dos Mortos-Vivos e da tribo demoníaca cheguem, eles não podem nos ameaçar. Só estou preocupado que nossos membros da guilda estejam ocupados demais lidando com eles para nivelar ou realizar masmorras. Enviar o exército de NPCs nos salvará um pouco de dor de cabeça. Gu Huai concordou com a ideia de Ni Yan. Vou procurar a última peça do conjunto de Abaque, o tirano e também nivelar enquanto isso. Se algo acontecer, informe-me imediatamente. Vou largar tudo e correr para te ajudar. Tudo bem. Após sua ligação com Gu Huai, Ni Yan voltou ao Coron para reabastecer os consumíveis. Depois foi para um local de nivelamento. Nos 20 dias seguintes, a Blood Reaver Corps apareceu mais 5 vezes. Na primeira vez, eles emboscaram uma equipe da Askikers United na cidade Blaze, matando mais de 200 jogadores. Na segunda vez, eles emboscaram e destruíram completamente um time de 60 homens prestes a comandar uma masmorra em Ilderlock. Na terceira vez, eles lançaram um ataque surpresa a um dos redutos menores da Askikers United em Nizod, matando mais de 300 jogadores antes de recuar. Na quarta e quinta vez, eles causaram danos consideráveis na cidade do Luar e Calori, respectivamente. Além desses grandes incidentes, muitos membros que nivelavam sozinhos ou em pequenos grupos também haviam morrido para o Blood Reaver Corps. Ao combinar tudo, mais de 1.600 jogadores da Askikers United morreram nas mãos da Blood Reaver Corps. Toda vez que a Blood Reaver Corps lançava uma emboscada, Ni Yan e os outros mestres vinham correndo. No entanto, antes que eles chegassem, a Blood Reaver Corps já teria fugido com pergaminhos de transferência desconhecidos. Sem mencionar que a Blood Reaver Corps nunca atacava o mesmo lugar mais de uma vez. Eles lançavam sua emboscada, desapareciam por vários dias até uma semana e depois atacavam em outro lugar completamente diferente. Sempre que Ni Yan e os outros chegavam perto de cercá-los, eles escapavam para uma das muitas grandes cadeias de montanhas onde era quase impossível encontrá-los. A Askikers United estava espalhada demais. Havia inúmeras oportunidades para a Blood Reaver Corps explorar. A Askikers United se sentiu impotente contra a Blood Reaver Corps, desejando se livrar dessas pragas o mais rápido possível. Eles também tiveram que lidar com um afluxo repentino de jogadores da tribo demoníaca e do Império dos Mortos-Vivos, que pareciam ansiosos demais para colidir com eles. As grandes pastagens de Abernathy rapidamente se transformaram no principal campo de batalha entre as duas grandes facções. As tropas de NPC de Okoron foram despachadas para todas as aldeias e redutos do território e estavam encarregadas de manter a paz e a segurança. Isso foi o suficiente para resolver a maior parte do problema. Embora ainda houvesse alguns jogadores do submundo que ousaram atacar uma pequena vila aqui e ali. Gu Huai fez alguns cálculos. Havia cerca de 6 milhões de jogadores da tribo demoníaca e do Império dos Mortos-Vivos que circulavam ativamente pela superfície. Alguns foram subornados pelo grupo financeiro Century. Outros eram jogadores comuns que vieram aqui para moer pontos de glória. Felizmente, a Askikers United não estava lutando sozinha. Havia cerca de 3 milhões de jogadores do Império Viridiano e do Império Satrin ajudando. A Askikers United só podia estremecer com o pensamento de estar nessa luta sozinha. Eles seriam superados em número de 10 para 1. Seria um desastre. Mesmo que nenhum problema real tenha ocorrido nas grandes pastagens de Abernathy até agora, ter tantos jogadores da facção do mal perambulando deixou Ni Yan se sentindo extremamente desconfortável. Como medida de salvaguarda, ele começou a lançar missões de alta recompensa em todo o Império Viridiano e Império Satrin, direcionando jogadores de todo o mundo para as grandes pastagens de Abernathy. À medida que a luta entre os dois lados se intensificava, Ni Yan sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Ele tinha que se apressar.